ministro Flávio Dino. Então ela abre hoje, às 11 da manhã, e fica aberta até a sexta-feira da semana que vem. Então, os ministros da primeira turma vão ter uma semana para depositar os seus votos, lembrando que a sessão virtual é aquela em que não há o debate presencial, né? Os ministros apenas depositam o voto deles por escrito no sistema eletrônico do Supremo. O primeiro a fazer isso é o ministro relator do caso, né, o ministro Alexandre de Moraes, e na sequência os outros ministros da primeira turma podem depositar também os seus votos. Mas é como você falou, a tendência, né, é que a primeira turma rejeite esses recursos que foram apresentados. Isso porque os 4 atuais ministros da primeira turma, né, a gente tem o relator, Alexandre de Moraes, o presidente Flávio Dino e também os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os 4 votaram pela condenação integral dos réus do núcleo 1, do chamado núcleo crucial, né, para os 5 crimes que eles eram acusados. A única exceção era o ministro Luiz Fux, que tinha absolvido 6 dos 8 réus do núcleo 1, tinha condenado apenas em alguns crimes o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e Walter Braga Neto, o general Walter Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro e era vice dele na chapa da eleição de 2022. Então, a gente não tem entre os 4 ministros que estão atualmente na primeira turma nenhum que tenha votado pela absolvição. A gente pode ter, inclusive, né, a sessão fica aberta por uma semana, mas se os ministros resolverem depositar os seus votos já ao longo do dia de hoje, a gente já pode ter até um resultado, né, para a análise desses recursos. Lembrando que é preciso maioria, né, maioria simples, então, dos 4 ministros, a gente precisaria de 3, né, rejeitando esses recursos das defesas. Sobre esses recursos, são aqueles chamados embargos declaratórios, né? Oficialmente, eles só serviriam para contestar pontos que teriam ficado obscuros, né? Pontos no julgamento que os advogados acreditem que não tenham ficado muito claros de entendimento. Só que, na prática, todos os advogados acabaram questionando o mérito do julgamento em si, né? Questionam as provas que foram levantadas, a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, pedem revisão de penas. Eles aproveitaram, né, esse mecanismo para realmente contestar o julgamento em si, o julgamento que a gente acompanhou, que foi concluído no dia 11 de setembro. A tendência é que esses recursos, os argumentos que os advogados usaram, eles já tinham apresentado em fases anteriores do julgamento. Por isso que há essa expectativa de que esses recursos sejam rejeitados. Inclusive, esse é o entendimento, a apuração da nossa Luísa Martins, né, a nossa analista de judiciário, né, que acompanha os bastidores do Supremo Tribunal Federal. Esses recursos sendo rejeitados, né, se isso acontecer, se esse resultado se confirmar, as defesas ainda podem apresentar mais uma vez embargos declaratórios, um segundo recurso que também vai precisar ser analisado pela primeira turma. E aí, por fim, então, se esses segundos recursos também forem rejeitados, a partir daí o Supremo pode declarar o caso transitado em julgado. E, uma vez isso sendo feito, o Supremo também pode determinar o início do cumprimento das penas de prisão, né? Então, começa hoje esse julgamento que vai definir, né, vai concluir a definição do futuro desses réus, incluindo aí, lógico, né, um réu que é mais notório, mais conhecido, um réu que a gente acompanha mais de perto a situação dele, que é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, além de pagamento de multas e também inegibilidade, né, pelo próprio Supremo, pela primeira turma. Ele já era inelegível, mas a primeira turma também o condenou a 8 anos de inegibilidade depois do cumprimento da pena, e também a situação dos outros réus que apresentaram recursos. Entre os 8 réus do núcleo 1, 7 apresentaram recursos, e eles tiveram penas, né, no julgamento que variavam entre 16 anos, no caso de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, que era o chefe da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro. Ele teve a menor pena entre esses 7, 16 anos, e a maior pena de Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses. Mauro Cid
A defesa dele não entrou com recurso, né? Ele foi condenado a 2 anos em regime aberto, a defesa aceitou esse resultado. Inclusive, nessa semana a gente acompanhou o Supremo fazendo uma audiência para que ele comece a cumprir essa pena, né? E Mauro Cid também aguarda uma análise da Justiça aqui do Distrito Federal, de um juiz de execuções penais, que é o juiz que cuida dos presos, né? Dos condenados que cumprem pena. Ele aguarda um pedido, inclusive, para que a pena dele seja considerada extinta, né, já cumprida, considerando os prazos que ele cumpriu de prisão preventiva e também sob medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Mas então a gente tem agora essa expectativa para saber o destino dos outros réus do Núcleo 1, o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado de 2022, Estevão.